que começar, você dá um Beleza? alô para eu colocar a palestra, tá? Pronto. Eu acho que a gente já pode iniciar, né? Eu já Tá bom. coloquei para gravar. Tá. Vou buscar a apresentação. Espera um pouquinho, deixa eu... Por favor, alguém me diga se está aparecendo a tela. Tá sim, tá Tá, aparecendo. tá, porque eu não consigo, eu não sei dividir e ver vocês e ver a tela. Então, Oi. eu vou começar, deixa eu aqui, acho que agora fazendo assim talvez dê. Vamos ver, peraí. Não. Ah, eu vou começar então a falar. Primeiro eu quero agradecer, viu, Cleide, você, o convite e a Fabiana por estar participando aqui. Eu, na verdade, assim, tenho trabalhado com a Agenda 2030 desde o início. Eu fiz meu pós-doutorado lá em Lisboa em 2018. E eu, quando estive lá, em 2017, aliás, fiquei um ano lá, 2017 e 2018, na Universidade Aberta de Lisboa. E aí eu comecei a perguntar, porque o meu trabalho era sobre as redes de bibliotecas escolares, e eu já estava falando sobre a Agenda 2030, e eu comecei a comentar com as diretoras da rede e tudo mais, e eles já vinham trabalhando há algum tempo com a Agenda 2030, né? E nós aqui ainda estávamos caminhando. Ah, e aí eu comecei a trabalhar mais forçosamente um pouco mais nessa área que eu achei mais interessante. E também eu tinha um aluno no mestrado que estava fazendo uns planos nacionais, né, de leitura, livro, biblioteca. E eu, um momento, falei assim, por que que a gente não vai entrar com a Agenda 2030, que eu acho que é importante a gente estar trabalhando com relação a isso. Então, eu escrevi algumas coisas a respeito disso, principalmente direcionado à questão da biblioteca escolar e, particularmente, na ODS 4, né, que é a questão da educação. Então, eu coloquei um pouco mais direcionado essa palestra para essa área. Eu acho que é de uma importância agora muito grande, acho que a gente já está falando, e muita gente já está falando sobre a Agenda 2030, pelo que eu estou vendo por aí, né? Agora, eu acho importante a gente começar a pensar em como que a gente vai colocar isso para funcionar, né? Mesmo porque, infelizmente, a Agenda 2030, com todas as metas dela, né? Ela não coloca em nenhum lugar a palavra biblioteca. Isso deixa um pouco a gente aflito com essa questão, porque eu acho que ela tem tudo, a biblioteca tem tudo a ver para trabalhar essas questões, seja ela biblioteca escolar, biblioteca pública, biblioteca especializada, universitária, comunitária e assim sucessivamente. Então, o que eu tenho estudado, eu estou tentando agora ultimamente estudar e estou com um projetinho, né, um pouco nisso, junto com uma aluna, é ver como que isso estão sendo implantados em alguns países. A gente está vendo isso no Chile, na Espanha, precisamente agora. Claro que com a pandemia muita coisa parou, a gente às vezes não tem contato, as coisas estão meio paradas, mas pelo menos para a gente tentar ver como é que a gente pode estar implantando algumas metas, né? Essas ODSs na questão da Agenda 2030 nas bibliotecas. E aqui, particularmente, eu coloco um pouco como a biblioteca escolar. Só para começar a colocar um pouco a par de como começou isso, quer dizer, em 2015, as Nações Unidas apresentaram um plano de ação em escala mundial para os povos e planeta, né? E algumas decisões foram tomadas, principalmente com relação a condições de vida das nações e do meio ambiente. No primeiro momento era muito mais preocupante, porque a gente lembra
do rio, eco, a questão do meio ambiente. E aí resultaram 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas 169 metas, baseadas nos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? Então, na verdade, o que essa Agenda 2030 traz? É um programa de ação, né, para a humanidade, o planeta, que busca a prosperidade, a justiça social, a paz, a liberdade nas dimensões econômica, social e ambiental. Então, é uma área que, claro, quando a gente está falando disso, a gente está falando da questão social, questão econômica, enfim, é uma questão que, somente quando a gente fala na questão social, a questão da biblioteca, né? Então, isso a gente tem que estar bastante claro com isso. Bom, a partir desses 17 objetivos, né, estão todos esses aí coloridos na tela, né, a gente vai deter aqui especificamente no ODS 4, Educação de Qualidade. Eu tentei fazer aqui o ODS 4, ver o que a gente pode trabalhar dentro da biblioteca escolar, né, o que a gente pode abordar dentro dessa ODS 4, que tem algumas metas, a questão da biblioteca escolar, suas funções sociais, educativas e culturais. Claro que tem várias outras possibilidades que a gente pode trabalhar isso, mas eu estou colocando algumas aqui que eu consegui enxergar, vamos dizer assim. Para começar um pouco falando da educação de qualidade, né? Esse é um dos objetivos básicos da biblioteca escolar. Quer dizer, quando a gente fala, a gente tem várias missões, né? Principalmente quando você fala da IFLA, Unesco, a gente tem do Plano Nacional de Livro, Leitura, a gente tem a lei da leitura escrita. Então, alguns documentos que a gente coloca, né, a gente vê algumas missões da biblioteca escolar. Eu vejo um pouco que a biblioteca escolar é o primeiro passo, né, onde todos vão ter acesso à informação, e principalmente aonde vão se iniciar a ter as suas competências e habilidades para a busca da informação. Então, eu acho que é um início, onde se começa, né? A gente tem muito aluno na universidade, e isso já algumas pesquisas científicas demonstraram, em alguns cursos, que tem alunos que chegam na universidade pública, principalmente em alguns cursos como medicina, odontologia, área da saúde, que nunca entraram numa biblioteca, nem sabem nem como buscar uma fonte de informação. Então, a gente vê que a biblioteca escolar seria e é, né, o primeiro passo para ter essas competências para aprendizagem ao longo da vida, porque isso vai ser eterno, porque uma vez que você tem essas competências, ela vai ficar guardada para o resto da vida e vai servir para outras tipologias de unidades de informação. É como bicicleta, a gente começou a andar, a gente não para nunca e vai mudando de bicicleta e vai continuando, né? Então, é um pouco aí que eu vejo essa questão da biblioteca. Quer dizer, é um início, né, para as competências para a jornada da longa da vida. Né? E fala assim, instigando a imaginação, a criação, curiosidade e assim sucessivamente, para, claro, a gente chegar para o desenvolvimento de cidadãos. Então, aí, quando a gente fala aqui, né, a gente escolhe o eixo educação de qualidade como eixo dessa comunicação, né, e aí a gente vai apresentar alguns objetivos aí declarados, alguns comentários que a gente possa vincular com a biblioteca escolar. E aí fica cada um pensando no que a gente pode fazer com cada um dentro da sua própria, vamos dizer assim, unidade de informação, da sua criatividade, o que a gente pode trabalhar com a Agenda 2030, né? Quando a gente fala na primeira meta, né, que é resultados de aprendizagem relevantes e eficazes, que é a primeira meta, 4.1, né, eu acho que a gente tem que pensar primeiro que o aumento do índice de leitura, que a gente pode trabalhar, né? Claro que
a gente vê como exemplo aí a questão do PISA, onde a gente mede não só a questão da leitura, a questão da matemática, enfim, de outras coisas. Mas isso me alertou um pouco, porque Portugal começou daí. Ele começou, era um país na Unidade Europeia que se tinha o mais baixo índice do PISA. E aí eles começaram a se alertar, porque daí você vira um país, né, dentro da comunidade europeia menos de lado, um pouco de lado, vamos dizer assim, e eles começaram a trabalhar essa questão para justamente aumentar o índice de leitura. Então a gente pode ter ações, né, que pode resultar para a gente ter uma aprendizagem mais eficaz e mais relevante, né? Ah, e aí eu falo também que é um espaço de produção cultural onde crianças e jovens são criadoras e não apenas consumidoras de cultura. A gente tem uma noção, né, de que de repente esses jovens eles vão para fontes de informação e o que que eles vão buscar nisso? Qual é a criação deles? O que que eles buscam nisso? O que que transformam essa informação em conhecimento e depois em quê? Que produto? É um produto? É um serviço? O que que é? Então acho que é importante a gente ver que eles também é um espaço também de produção cultural. E aí eu coloco um pouco para balançar e ver o quanto que nós estamos também um pouco atrasados. Eu coloco de 2016, mas a gente tem retratos da leitura já de 2020, vamos dizer assim, mas que também está no mesmo compasso e que em 2019 e 2020 a gente fez um retrato da leitura especificamente sobre as bibliotecas escolares. Mas eu não quis colocar aqui porque eu acho que aqui a gente pode trabalhar bem no geral, né? Ah, a gente não consta nas entrevistas, nessa pesquisa, né, dos retratos da leitura do Brasil, não consta a biblioteca escolar como um fator que pode influenciar a escolha de um livro. Aparece, às vezes, professor, aparece um pai, aparece um amigo, mas a biblioteca não aparece. Quer dizer, até que ponto as pessoas vão buscar algum tipo de informação? E quando eu falo biblioteca escolar, claramente que eu estou falando da biblioteca escolar da escola pública, porque as escolas particulares, a maioria delas tem biblioteca, com bibliotecário e demais coisas, né? E que hoje as nossas escolas públicas são poucos, né? Os estados, os municípios que têm, vamos dizer assim, uma biblioteca com bibliotecário. Eles têm a biblioteca como um nome comum de se dar, 3, 4, 5, 6 estantes, e falar que é uma biblioteca e que alguém está cuidando lá, mas não necessariamente um bibliotecário, né? O que aponta também que apenas um em cada quase brasileiros domina plenamente as habilidades de leitura, escrita e matemática, que é aonde o PISA faz vamos dizer assim, o, a leitura, né? Então, é muito pouco, né? Quando a gente vê que apenas um em cada 4 brasileiros que tem plenamente da leitura. Quer dizer, ainda existe um número muito grande, entre aspas, de semi-analfabetos. Com relação à meta 4.2, desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, a gente fala que a biblioteca escolar é uma primeira oportunidade, como já tinha falado, né, concreta de acesso ao patrimônio científico e cultural. Então é aí que eu acho que a gente tem que pensar nos recursos informacionais, nos recursos pessoais, nos recursos tecnológicos dessa primeira biblioteca, né? Ter um acervo de uma infraestrutura que a gente pode ter algumas mediações e algumas ações. É um espaço ativo de ação pedagógica, de práticas de leitura, com inserção de atividades lúdicas, né, complementares ao processo tradicional de ensino e aprendizagem. Acho que a gente tem que também estar pensando em metodologias, e eu tenho comentado e feito, eu estou escrevendo um capítulo de livro agora, que me pediram com relação a isso, principalmente quando se fala de desenvolvimento de coleções na biblioteca escolar, é pensar um pouco também para a área de professores, para essas novas metodologias, né, de ensino, porque eles têm que ter uma variedade de metodologias para também ter o aluno, incentivar e gostar, né, da aula.
Deve fazer parte do movimento social que busca efetivar as políticas públicas educacionais e culturais, quer dizer, a gente tem que pensar na biblioteca escolar como um espaço, né, de um espaço de política pública, seja ela educacional e cultural, né? Uh, eu vejo aqui que quando você fala de desenvolvimento de qualidade, cuidados, educação pré-escolar, aprendizagem de um idioma estrangeiro, eu acho que é importante a gente é um contrassenso, né? Quando você fala que nós não lemos nem no português, na leitura, a gente tem um idioma estrangeiro, mas eu acho que a gente tem que certificar com essa questão da importância. Eu tenho um artigo que fala sobre, junto com algumas alunas minhas, que a gente trabalhou, que foram alunas de doutorado, a gente trabalhou com a questão do bibliotecário 4.0, da biblioteca 4.0, e que eu falo que a necessidade o que as indústrias necessitam hoje, a questão da robotização, e que são profissionais que têm um mercado de trabalho muito potencial, mas que realmente eles não têm qualidade, não têm qualificação. Mas não têm qualificação porque acaba nas escolas técnicas você não tem uma qualidade de biblioteca que possa ajudar nessa qualificação. Então, eu acredito muito que a biblioteca ela complementa e ela vai qualificar essas pessoas, né? E isso também com a questão do idioma estrangeiro, né? Trabalhar a influência dos pais com a tecnologia, pois na faixa, isso é retratos da leitura do Brasil, pois na faixa etária de 5 a 10 anos, né, 69% utilizam a internet para jogar e 43% para o WhatsApp. Então, elas podem também ser utilizadas para fins educativos e culturais. Eu tenho uma disciplina que é fontes de informação, agora nem tanto, porque tudo nós estamos no remoto, né? Pelo menos na Universidade de São Paulo, e esse ano ainda vai continuar no remoto, pelo menos esse primeiro semestre, eu não sei o segundo, mas por enquanto está tudo remotamente. Mas eu tenho trabalhado até então em sala de aula com algumas questões da utilização da tecnologia em sala de aula. Questão do celular, buscar uma fonte. Hoje mudou muito, né? Acho que quando 15 anos atrás, o que a gente enxergava dentro de uma sala de aula era todo mundo com seu laptop, com computador, e hoje cada vez menos as pessoas estão com laptop, mas cada vez mais com celular. A gente sabe que essa tecnologia ainda ela é cara, né, para você poder utilizar. Ah, alguns sistemas, não é barato, mas enfim, talvez às vezes já seja por isso que acabam utilizando apenas a internet ou o WhatsApp quando está fora, né, de um ambiente Wi-Fi, mas eu tenho procurado levar essa questão para eles, os alunos na universidade, a buscar fontes, né, e no meio da aula de alguma coisa que você está procurando, que você quer saber, então vamos lá ver onde está, como é que é, para poder um pouco movimentar essa questão também. E acho que os pais, é importante com relação aos filhos, né, a apresentar e mudar esse conceito, né, de ajudar a buscar as fontes de informação. Quando a gente fala de meta, educação técnica, profissional e superior de qualidade, a gente fala um pouco essa questão da carreira educacional do aluno, né? Que, na verdade, você passa por todas as fases. Ele começa, né, numa biblioteca escolar, ele depois passa para uma biblioteca pública, às vezes, e passa para uma biblioteca universitária, e aí vai cair, de repente, onde vai estar, numa biblioteca universitária. Então, eu acho importante a gente estar falando, quando se fala de educação técnica, a gente ter laboratórios tecnológicos acoplados à biblioteca que trabalhar em conjunto, que possam dar suporte para esses profissionais que provavelmente vão ser técnicos, especialistas em algumas áreas, e acho que eu acredito que a biblioteca deve contribuir nesse sentido. Então, a gente tem que se preocupar com a formação e disseminação dos vários tipos de documentos em diferentes suportes informacionais, né? Eu acho que isso que a gente tem, a tecnologia está aí, pode nos ajudar, mas a gente também se preocupar com outros suportes que não sejam só
o papel, o impresso, mas o digital, enfim, o tecnológico. Tá? Quando a gente fala da 4.4, que é meta de habilidades relevantes, inclusive competências técnicas, né? A biblioteca fornece o instrumental necessário para a formação, o desenvolvimento e aprimoramento das competências do aluno. Acho que isso é fato, e acho que nossa preocupação é essa mesmo, né? Ah, é um espaço de criação, de compartilhamento de experiências, e aí eu vejo a importância dos grupos, né, dos jovens ou das crianças trabalharem em grupo dentro da biblioteca, porque dali, seja para buscar um trabalho ou não, ou para elaborarem alguma criação e compartilhar experiências. Eu acho isso muito importante. Eu tenho é um exemplo, né, que é meio, que às vezes eu cito, mas que eu acho que é importante para a gente configurar isso, né, dessas experiências. Uma vez, eu fui bibliotecário, eu trabalhei numa biblioteca bilíngue, né, na biblioteca escolar, e a gente tinha um dicionário de palavrões, português, inglês, inglês, português. E aqueles dicionários, quando eles descobriram, aquilo para eles foi assim, eles iam à biblioteca para buscar e aprender o segundo idioma, às vezes baseado nos palavrões. Mas, enfim, e aí eu saquei que era uma maneira de chamar isso para outras coisas. E esse livro, esse dicionário, na verdade, cada dia estava num lugar. E estava num lugar exclusivo, às vezes numa enciclopédia do lado, enciclopédia de automóveis, uma enciclopédia de outras coisas, né? De outros ambientes. Cada vez estaria num lugar e para poder chamar a atenção do acervo como um todo. Ah, e foi bastante peculiar, porque eles começaram a descobrir outros materiais que poderiam ajudar, ou até estudar mesmo o segundo idioma, e buscar um pouco mais de, vamos dizer assim, de competência. Então, eu acho que um pouco essas experiências que eles tinham, eles acabavam compartilhando com um e com o outro, e eu acho que isso é bastante pertinente. Eu vejo um pouco da questão das políticas públicas para a formação de redes, bibliotecas escolares. Eu sei que o nosso país é muito grande, a gente tem é muito diversificado, quer dizer, se a gente pensar, principalmente na questão social, é um país que a gente tem vários degraus nessa situação, mas que eu acho que talvez a gente tenha que ter algum mecanismo que a gente possa facilitar um sistema, vamos dizer. Eu sei que um sistema nacional é muito complicado, principalmente agora, que não existe particularmente nada, mas a gente tem que criar alguma coisa que a gente pode dar sustentabilidade às bibliotecas escolares. A gente tem um fator muito importante, né? Eu tenho ido a algumas capitais a falar um pouco sobre isso, sobre políticas públicas, e principalmente do livro Leitura e Biblioteca, e eu tenho discutido em algumas câmaras de vereadores essa questão da importância de se ter o cargo de bibliotecário nas secretarias estaduais ou nas secretarias municipais de educação. Porque começa daí, não existe o cargo de bibliotecário, você acaba colocando a biblioteca escolar sob uma responsabilidade de um professor que nem sempre está habilitado para questões. Eu não generalizo nada, viu, gente? Porque tem trabalhos muito bons que professores fazem nessas bibliotecas, mas que eu acho que poderia ter outro viés aí, né? Então, eu debato muito essa questão dessa importância de a gente ter o profissional bibliotecário de carreira nas secretarias de educação municipais. Então, eu penso que talvez a gente tenha que estudar algum mecanismo aí de um sistema de bibliotecas escolares nacional ou de rede, alguma coisa que possa ajudar e dar um pouco de suporte, né, para os estados e municípios nessa questão, né? Ah,
vejo isso, que quando se fala nessas questões de competências, né, é na construção do conhecimento, e acho que a importância da pesquisa bibliográfica e científica na biblioteca escolar. A gente não pode só estar falando de leitura, não, mas a gente tem que pensar também na questão da pesquisa bibliográfica, e da pesquisa científica. Eu acho que é dali que a gente tem que começar, né? Hoje, com a pandemia, a gente vê a luta que os cientistas estão fazendo, quer dizer, seja nós, cientistas da área de humanas, mas o quanto os cientistas na área da saúde lutam para acreditar, né? E como que a gente está acreditando neles com o tempo recorde de elaborar tanta vacina para que a gente possa encerrar com uma pandemia, ou pelo menos apaziguar a pandemia. Então, a importância da ciência. Eu acho que nunca um mundo precisou dar tanta importância para a ciência. E eu acho que a gente tem que começar a dar importância desde pequeno para esses jovens, para essas crianças que frequentam a biblioteca escolar. Quer dizer, a importância daquela pesquisa que eles fazem não é só ir no verbete da enciclopédia, é buscar o porquê que foi feito aquilo, aonde que tem mais informação. Então, acho que é importante a gente pensar na pesquisa bibliográfica e científica, né? Ah, a biblioteca escolar faz diferença na aprendizagem do aluno e na formação do professor. Claro que eu também falo muito dessa questão que, às vezes, a biblioteca escolar só está acoplada ao aluno, né? Mas, na verdade, eu vejo que a importância do professor está inserida, né? Quer dizer, as necessidades do professor dentro da biblioteca escolar, a importância que tem que ter para ele também se atualizar e ir em frente, né? Para ter mais discussões. Então, eu acho que a gente também tem que pensar no nosso, eu falo às vezes não usuário, mas leitor dentro da biblioteca escolar, que é o nosso professor. Eu acho que nessa meta que fala da eliminação de disparidades de gênero na educação, né, eu acho que a gente tem que pensar a disponibilização do seu acervo, acompanhando atividades de difusão. Acho que é importante de estar discutindo isso, né, dentro já nos primórdios, e quando a gente fala de biblioteca escolar, a gente está falando talvez de crianças já de 6, 7, 8, 9 anos, e claro que essas discussões elas vão entrar dentro de leituras comentadas, dentro de encontro com autores, dentro de pessoas que fazem pesquisa nessa área, e cada um lúdico, cada um vai trabalhar com a sua faixa etária da maneira que pode se encaixar mais, né? Uh, eu acho que contribuindo para a ampliação da noção de gênero, né, porque as pessoas desconhecem, e hoje, dada a sua diversidade, né, no mundo contemporâneo, a gente tem que também estar estudando essas questões, né? E é claro que sempre quando a gente fala em biblioteca escolar, e aí a gente quando fala em missão, do manifesto da biblioteca escolar da IFRA, quer dizer, está falando de a igualdade de acesso a todos os níveis de educação, sem distinções sociais ou de gênero. Então, é importante a gente estar sempre pensando nessa possibilidade. Aqui, essa meta, quando fala o básico de matemática, da maioria dos jovens e adultos alfabetizados, a gente pode também dizer a outras disciplinas, né, que contribuem para uma existência plena do aluno cidadão, quer dizer, criando um real literácia de informação e afirmando o valor da habilidade considerada necessária para o exercício pleno da cidadania, né? Isso já a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico já falava. Então, eu coloco aqui, quer dizer, quando se fala de matemática, que a gente fala do programa de PISA, né? A participação das secretarias estaduais e municipais da educação para a integração dos jovens nas escolas públicas. A Universidade de São Paulo ela já está considerando alunos que ganham prêmio nessa maratonas, né, de matemática, disso, daquilo, esses alunos já entrarem sem o processo seletivo dentro da universidade, como prêmio já de entrar na universidade pública. A gente sabe que algumas universidades públicas a relação aluno-vaga é bem maior, né, do que existe, então a USP já está considerando alguns prêmios como entrada sem a necessidade do processo seletivo ou vestibular
para a universidade. E isso é bacana, quer dizer, pensar, né, numa ampliação dentro das secretarias estaduais e municipais de educação para a integração mesmo, né, dos jovens nas escolas públicas e, claro, com essa questão da leitura, mas questão também no futuro da universidade pública. Com relação à cidadania global, né, todos os alunos adquirem conhecimentos e habilidades, é, eu vejo que a biblioteca escolar é a porta da entrada para a sociedade de conhecimento e de informação, e é mesmo, acho que é ali que se começa a dar o valor da biblioteca, a mostrar o que é a biblioteca, por que ela veio, por que ela existe e por que ela pode caminhar a toda a sua vida, né, como cidadão, né? Ah, é o início da competência em informação, quer dizer, integra o desenvolvimento sustentável do aluno na cidadania, quer dizer, ele começa a ter os seus passos da competência em informação em busca, e aí a busca da informação e aí se transformando em conhecimento, né? Ela impõe também um lugar de encontro de pessoas, e eu acho isso bacana, a gente pensar na biblioteca escolar não só como lugar de pesquisa, lugar de leitura, mas lugar mesmo de encontro de pessoas para bater um papo de um tema ou de qualquer coisa, ou jogar a conversa fora, porque você está ali no meio de livros, de acervo, de revistas, e aí sempre tem alguma coisa que pode ajudar nessas conversas, né? Ela amplie o campo educacional para a esfera da sociedade, né? É, e não está só apenas no quadrado das suas estantes, ela vai para fora também. Eu acho que isso de importância a gente pensar nessa questão, né? Eu vejo um pouco que a participação em redes internacionais de bibliotecas no sentido de buscar projetos e experiências, e eu vi isso na rede de biblioteca escolar de Portugal. Claro, Portugal é uma cidade muito pequena, minha pesquisa era de 2000, era de... Peguei uma área, existia na época 2.700 escolas, quer dizer, 2.700 escolas, fico imaginando que sendo que 91%, eu falo escolas públicas, 91% tinha biblioteca. Eles têm todo um outro esquema, né? Para se criar uma biblioteca dentro de uma escola, a escola tem que ter N coisas para se criar a biblioteca, então não cai de paraquedas sem mais, sem menos. E aí ela vai receber toda a infraestrutura de uma biblioteca, né? Aí ela recebe da secretaria, né? Do municipal ou estadual, ou da conselheria, como eles chamam, toda a infraestrutura para criar essa biblioteca. E eles têm particularmente um personagem que para nós que não existe, vamos dizer assim, mas existe, mas não tão concreto, e eles têm esse personagem que é o professor bibliotecário. Esse professor bibliotecário ele tem que ter algumas especializações na área de biblioteconomia, não necessariamente ele precisa ser bibliotecário, não necessariamente ele tem feito o curso, mas é um curso de biblioteconomia em graduação, mas tem que ter algumas horas de especialização, alguns cursos que foram feitos, enfim, tem que ter toda uma dinâmica para poder comandar essa biblioteca. E o que é importante que eles falam ainda, mesmo esse personagem tendo na biblioteca sendo responsável, ele também tem que ter ainda continuar dentro da sala de aula, que acho que é também para ele saber a relação existente. E quando se fala em redes internacionais e bibliotecas, é ver o que o projeto deles tem. E eu vi muitos projetos bacanas com relação à iniciativa privada. E aí eu falo que o quanto é de importância, né, o empoderamento, o bibliotecário ser um gestor de empreendedor, sabe? Buscar parcerias lá fora. Eu não sou contra que busque parcerias lá fora, não. Acho que o papel do governo ele tem que ter o seu papel, tudo, mas eu acho que também a iniciativa privada pode contribuir para o crescimento dessa biblioteca. Então, buscar algumas questões na iniciativa privada. E só para exemplificar, né, essa questão, eu vi lá um projeto que eles trabalharam com uma empresa de pasta de dente.
Então, o slogan é assim: se você escova o dente todo dia, você também pode ler todo dia. E era um kit que vinha com escova de dente, pasta de dente e alguns livros para leitura, e que eram distribuídos para as crianças. E claro que os livros eram escolhidos para, dependendo da faixa, né, a etária das crianças. Desculpa. Então, isso foi um projeto bastante interessante. Outro projeto que eles têm, que é o Ler Mais, na verdade, é um carimbo que existe de uma, eu acho que assim, de uma, não é comunidade, mas de alguns conselheiros, algumas pessoas que trabalham na literatura e que elas vão indicar os livros que realmente são ideais para isso, para aquilo. E eles recebem o carimbo para ler mais. Esses livros que recebem o carimbo mais, eles são, vamos dizer assim, as editoras, elas dão um exemplar, no mínimo, para cada biblioteca desses livros, para eles poderem justamente trabalharem em conjunto. O que tem lá de importante, e que eu acho que para nós, a gente pode estar pensando nisso, e quando a gente fala em Agenda 2030 a gente pode inserir nessa questão, são os planos nacionais do livro leitura. Eles têm um plano nacional da leitura em Portugal. E o plano nacional da leitura, na verdade, a rede de bibliotecas escolares que sustenta o plano nacional de leitura. Sustenta no sentido de continuidade. Não sustenta financeiramente, mas de continuidade. Então, eles têm tudo como se fosse uma coisa só. Então, eles têm uma programação que é mensal e uma programação de anos. Então, eles já estão de 2020, eles já têm uma programação até 2025, até 2030. Então, são coisas que vão se antecipando, se executando e se colocando mais coisas na frente. Então, eu acho que isso nós não temos, né? O que nós temos é aquela lei, né, da leitura e da, da escrita, que saiu a Política Nacional de Leitura e Escrita, que saiu em 2018, uma lei, mas em 2018 saiu, mas nós estamos em 2021 e nada com essa área se nesse governo, pelo menos nesse governo federal, nada saiu do papel. Então, a gente precisa pensar, porque se fortalece, né? A gente tendo uma estrutura que possa fortalecer uma nacional. Por outro lado, a gente vê que 66% da população não frequenta bibliotecas. E aí a gente precisa pensar um pouco nesse percentual. O 4A, melhoria das instalações físicas para biblioteca escolar, né? Físicas para educação. Uma das coisas é um espaço sem barreiras físicas. Hoje a gente tem condições de trabalhar a biblioteca escolar no sentido mais amplo, né? A gente tem mobiliário específico para isso. E, em vez de a sala de aula invadir a biblioteca escolar é que começa a invadi-las, né, e expandir o seu perímetro de atuação. Eu acho que a gente não necessariamente, claro, a gente tem um espaço para receber, mas a gente também pode, né, ir para os outros lugares. Eu acho que isso é de importância, né? É, aproveitar as pesquisas nacionais e internacionais, eu acho que é muito bom, e nesse caso eu parabenizo vocês, o grupo de pesquisa, né, porque eu acho que esses grupos eles vão criar outras melhorias, vão criar documentos, e que eu acho que a gente só avança determinada área do conhecimento com as pesquisas. Então, eu acho que incentivar isso é sempre muito bom, né? Uh, e aí eu vejo essa questão da importância, né, de tomar como sugestões modelo para aplicação no momento da rede de bibliotecas escolares brasileiras. Aqui a gente está falando especificamente da rede escolares, mas a gente pode pensar como muitos lugares, né, existe a rede públicas, a gente tem um sistema nacional de rede de bibliotecas públicas, né, que a gente não sabe como está indo, mas de repente tem esse sistema, né?
uma configuração existente como Learning Centers, e quando eu falo isso, eu estou ampliando a biblioteca escolar, não só como a parte de biblioteca, de acervo, mas para laboratórios, outros tipos de laboratórios de idioma, quando a gente pode pensar no Chile, né, que tem-se o CREA, que se fala que é de recursos, né, informacionais e se trabalha com outros profissionais, né, dentro dessa biblioteca. A gente não tem só o bibliotecário, mas a gente tem o profissional das mídias digitais, o pedagogo, enfim, vários outros profissionais que a gente pode trabalhar. E essa a integração com profissionais das mais distintas áreas de atuação em regime de agregação de projetos comuns, que eu acho que isso é um ponto importante. Porque não adianta a gente só trabalhar como um bibliotecário sozinho, né? Eu acho que a gente também tem que pensar nessa consolidação de trabalhar junto. Principalmente quando a gente está falando de incentivo à leitura, né? Claro, às vezes tem umas controvérsias assim, que eu acho que nem todo mundo gosta de ler, acho que nem todo mundo tem que gostar de ler, mas acho que a leitura ela consta diariamente, né, na gente. É uma leitura, seja ela labial, de um programa de TV, de um outdoor, de uma manchete de uma revista, de um jornal, enfim, seja ele esportes, econômico, social, seja lá o que for. Mas tem que ter, né? De alguma forma. Aqui fala de professores qualificados e formação de professores, né? Eu acho que além de contar isso, quer dizer, parceria com as universidades nacionais e internacionais que geram curso de especialização e mestrado profissional na biblioteca escolar, eu acho que é de suma importância que a gente tenha essa qualificação, né? De modo geral, os nossos cursos de biblioteconomia eles são muito abrangentes e tem que ser mesmo abrangente para você dar conta de tudo, né? Quando a gente fala de tipologia de unidade de informação, a gente está falando de todas as bibliotecas públicas, escolares, especializada, universitária, centros de informação, centros de documentação, quer dizer, e aí às vezes até entra arquivos, museus, enfim. São várias especialidades que demandam um acabouço de tempo. Então, eu acho que a gente tem que pensar em alguma questões nesse sentido, né? Uh, essa formação, né, contínua de profissionais alocados na biblioteca escolar, essa agenda, quando ele fala de professores qualificados, formação de professores, a gente vê muito, por exemplo, no estado de São Paulo, existe esses professores, que é um nome horroroso, que eles falam readaptados, né, que eles saem da sala de aula e vão para a biblioteca, vão para as secretarias e vão para a biblioteca, e nem sempre eles estão tem alguma formação para se lidar com, com a biblioteca, né? E é engraçado porque se ele não pode dar dentro da sala de aula, onde ele atende jovens de 12, 15, na biblioteca não vai ser diferente, ele também vai lidar com esse jovem de 12 a 15. Tá certo que ele não vai estar lá a o período, né, meio período da tarde, alguma coisa assim, mas vai lidar com jovens o tempo todo. Então, não existe, né, essa formação contínua que eu acho que, principalmente das pessoas alocadas na biblioteca escolar. Claro que os bibliotecários, quando eles vão para alguma área, e vocês aí fazem iniciação científica, PIBIC, etc. e tal, quer dizer, procuram sempre projetos para alguma área que vocês mais gostam. Claro, depois caminhando depois da graduação, provavelmente vão fazer um curso de especialização nisso, naquilo, para poder ampliar conhecimento. Cursos de biblioteconomia à distância são outro meio de direcionar o mercado de trabalho para bibliotecas escolares. Se argumentou muito, né, um tempo, em alguns lugares eu fui para falar com vereadores e tudo mais, deputados estaduais, mas a gente não tem bibliotecários suficientes, então eles sempre estavam alegando que não tem profissional suficiente, e é claro, dependendo financeiramente, as bibliotecas escolares nos órgãos públicos, nas escolas públicas, nem sempre são
um melhor salário, né? E isso dificulta as pessoas quererem trabalhar nisso. Então, se pensa na possibilidade de ter existe já alguns cursos à distância, né? Acho que no estado de São Paulo já tem alguns, né? Ah, trata-se de uma questão também de políticas públicas que visa a inserção do cargo bibliotecário nas escolas dos municípios. Eu acho que isso a gente tem que estar sempre debatendo essa questão da importância mesmo da gente ter. Se a gente não vai ter profissional para 20 escolas, pelo menos que a gente tenha para 5, que cada um vai trabalhar com 4, alguma coisa nesse sentido, para a gente começar. De algum lugar a gente tem que começar, não dá para ficar parado mais do jeito que está, né? A gente já falou sobre isso, é que volta a repetir, quer dizer, trabalhar com equipes multidisciplinares, uma vez que trabalhar com a informação é uma atividade complexa, e é mesmo, né? Porque são diversas áreas do conhecimento. Quando a gente está numa universidade, a gente vai falar de fontes de informação, quer dizer, a gente tem uma estrutura bem elaborada, bem significativa quando a gente fala de fontes de informação na área da saúde, mas será que a gente tem em outras áreas do conhecimento? Quer dizer, a importância de a gente estar pensando nessas áreas, né, de conhecimento. A questão do professor estar em diversas escolas, e isso a gente já configurou em alguns estudos que eu fiz em Ribeirão Preto, e já um estudo há um certo tempo que eu fiz dentro do estado de São Paulo, né, em que os professores eles dão aula numa escola de manhã, numa escola à tarde, e às vezes numa outra noite, então não tem comprometimento com aquela escola especificamente, e aí não se trata de trabalhar a questão da sua formação ou da biblioteca em si, né? Então, eu acho que isso não ter um comprometimento com a escola fica muito difícil você tentar melhorias. Participar ativamente do planejamento de políticas de informação para o país, acho que a gente tem que estar sempre pensando nisso, né? Ser e agir como agente de transformação social, se dividir mais com as questões técnicas e biblioteconômicas. Aqui, a gente trabalhou muito tempo com essa questão, né? Acho que ainda alguns cursos trabalham muito essa questão das questões técnicas e biblioteconômicas, e a gente está hoje precisando mais trabalhar da questão social, da questão cultural, né? Eu acho que é muito mais importante, né? Reestruturar os canais de distribuição, disseminação e transferência da informação, visando otimizar o uso da telecomunicação, das tecnologias de informação e comunicação, né? Gasta-se com tecnologia e menos com a questão social. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso. Se a gente pensar muito bem, quer dizer, dentro das nossas bibliotecas, quer dizer, quando começou a tecnologia e em que formato as informações eram armazenadas e hoje qual é o formato que tem, né? O tempo da tecnologia, o quanto que a gente gastou para ir se modificando nas tecnologias, no armazenamento da informação nessas tecnologias e esquecendo a questão social. Então, eu vejo um pouco o caos, né? Hoje talvez seja pela ampliação das tecnologias e que nem todo mundo tem acesso e a questão social, né? Outro dia, eu tenho uma senhorinha que mora em frente à minha casa, ela e o marido dela. Ela tem 80, ela vai fumaça, e o marido também, né? Eles moram sozinhos e os filhos fazem revezamento para passar lá um dia, tal, barará, barará. E ela me encontrou, bateu na minha casa e falou: eu estou apavorada, eu tenho que fazer um cadastramento da vacina, eu quero me vacinar e eu não sei fazer o cadastro. Aí eu falei, não, eu faço para a senhora, eu te ajudo e tal, não sei o quê, bababá. Quer dizer, a questão social, né? Quantas pessoas não têm acesso à internet, não sabem lidar com isso, e a vacina já manda fazer o cadastro. Quer dizer, tudo bem, tem pessoas que têm um filho, tem um neto, tem um bisneto que pode ajudar, tem um amigo, tem um irmão, sei lá. E quem não tem? Como é que fica, né? Então, acho que a gente precisa pensar um pouco nessa questão, né, social. E aí eu falo um pouco de ser um profissional aberto e crítico, com grande capacidade de adaptar-se às mudanças, que eu acho que isso a gente, claro, tem que se adaptar, nem sempre a gente aceita, mas a gente tem que caminhar com essa questão e sempre
crítico no sentido de ampliação das questões sociais, questões sociais. Bom, os objetivos 3 da saúde e bem-estar, da 6, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, a 13, ação contra a mudança global do química, 16, paz, justiça e instituições eficazes. Acho que tem naturalmente abrigo no âmbito da biblioteca escolar de todas elas, né, que permite ações interdisciplinares e multimeios, como trabalhar com vídeo, elaboração de pesquisas, biografias especializadas aos usuários/leitores. Então, claro, esses temas da ODS, né, saúde, mas isso a gente trabalha de alguma forma, ou através do acervo, ou com acervo dentro de ações, de mediações, enfim, isso, claro, vai depender muito de cada, aonde se está em alguma estrutura de biblioteca escolar, aonde que ela está, em que meio que ela vive em termos de sociedade, tá? A ODS 8, quando se fala na modernização tecnológica e inovação, ela toca diretamente, quer dizer, nos elementos de uma rede de informação, né, que, claro, depende muito da questão das atualizações tecnológicas, e isso precisa de recursos financeiros, vamos dizer assim. As questões do empreendedorismo, né, criatividade e inovação, a gente está se falando muito agora, né, dentro da ciência da informação, a questão da inovação, como é que a gente vai trabalhar essa questão, né, e que acho que, assim, são elementos complementares aos elementos especificamente educativos exigidos para a gestão de uma rede de bibliotecas escolar. Então, de alguma maneira, a gente tem que estar pensando sempre no empreendedorismo, né, e na inovação. De alguma maneira, a gente está pensando e que tem que trabalhar com essa questão. Indústria, inovação e infraestrutura, né? Menciona as tecnologias de informação e comunicação. Acho que as TICs, elas vêm para melhorias, né, de estrutura, e não só da biblioteca escolar, mas de qualquer unidade de informação, né? Mas eu sempre estou lembrando de não esquecer das questões sociais e educativas. Redução das desigualdades, né? Como a biblioteca escolar é possível contribuir para que se considere a educação como formação de inclusão e ascensão cultural e social? Acho que, como a gente já falou desde o começo, é ali que se inicia, né, a inserção desse sujeito na sociedade, ao mencionar os países menos desenvolvidos. Nós estamos cada vez mais caindo, né? A gente já estava no patamar da 5ª economia, agora nós já somos a 10ª, e assim vamos, não sei para onde a gente vai parar, mas enfim. A ODS sugere buscar modelos bem-sucedidos em países mais desenvolvidos, né? O que poderia propor compartilhamento de experiências e modelos por meio de publicações que divulguem os projetos realizados, né? E aí eu cito um exemplo da revista da Rede Bibliotecas de Portugal. Eles têm uma revista, eles têm uma editora que eles publicam o que os alunos fazem em termos de trabalho, de projetos, de experiências, eles têm toda uma infraestrutura com relação a isso. Então, há toda uma comunicação para a sociedade do que é ser feito, né? E eu acho que isso é uma maneira de você saber o quanto você está evoluindo, né, em termos de desigualdade social, vamos dizer assim, né, e buscar as experiências mais nos países desenvolvidos, porque eu acho que isso acho que nos complementa e nos ajuda a entender algumas coisas, né. Eu cito muito exemplo de Portugal, porque, olha, para vocês terem uma ideia, em 2013, Portugal era um país que estava caindo pelas tampas, eu estive lá, e as pessoas nem iam votar mais, porque não acreditavam e tal. E quando eu fui em 2017, eu vi um outro país, completamente diferente de 2013, com uma evolução muito maior. Quer dizer, esse presidente foi reeleito, ele está fazendo um trabalho belíssimo, ele está, vamos supor, reconstruindo Portugal de uma maneira ah, mais criativa. O problema de moradia lá é um problema muito sério, então estão se criando outros modelos de moradia, enfim, está se fazendo toda uma reestruturação
né, de prédios que são do governo para moradias, etc. E tal. Então, é um governo que se dá um exemplo que a gente pode, às vezes, seguir em algumas áreas. E a biblioteca escolar, nesse aspecto, a gente pode seguir por lá, porque está no auge. E principalmente com a questão da, do Plano Nacional de Leitura deles. Eu já visitei várias bibliotecas escolares, já tive na Alemanha alguns anos atrás, a convite do governo alemão para visitar essas bibliotecas. Foi uma paulada de 10 dias de biblioteca escolar de tudo quanto é jeito. E você vê uma outra continuidade que eu vi assim, uma coisa bem bacana lá, que na Alemanha, que assim, se é uma escola para 200 alunos, a biblioteca é para 200 alunos. Se é uma escola de 2.000, a biblioteca é para 2.000. Não tem elefante branco lá, não. Não é porque a escola é de 200, nós vamos fazer uma biblioteca para 500, porque não é por aí, entendeu? Então, tem todo um curso direcionado e a participação da comunidade, isso da comunidade escolar, da participação dos pais dentro da própria escola. Então, as bibliotecas são sempre muito vivas porque existe a participação da comunidade dentro da escola. E aqui se pensa um pouco de outra maneira, né? Está se achando que alguns vão para a alimentação, se colocam o filho na escola porque lá é que tem alimentação, e outros, por outro lado, acham que ali é o lugar da educação e que vão educar seu filho, então os pais não precisam se importar com essa questão. Então, é um pouco bem diferente de alguns outros países. Mas o que eu acho que é importante, e acho que se fala, né, a Agenda 2030 fala de buscar as experiências nos outros países, eu acho que é importante a gente estar olhando o que pode nos ajudar a servir, de repente não é completamente, mas alguma parte daquilo que a gente possa, que nos interessa e que vai nos encaixar na nossa comunidade. Quando se fala cidades e comunidades sustentáveis, né, objetivo de fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo. Então, a gente pode entender que a biblioteca é uma estação de conhecimento que agrega um valor educacional, quer dizer, então a gente está pensando, sim, numa cidade de comunidades sustentáveis e valer a biblioteca como seu valor mesmo, agregar ele como valor educacional. Às vezes as pessoas colocam uma questão que é obrigatória, mas não dá o devido valor, né? Da questão mesmo do valor educacional de uma biblioteca, talvez porque às vezes até não sabe. Eu tenho alguns alunos que trabalham em biblioteca escolar, de escolas particulares, e às vezes eles falam, ai, professor, eu estou fazendo esse projeto e a gente ajuda de uma maneira tal. Eu falo assim, eles não estão entendendo, eles acham que isso é bobagem. E eu falo, então você tem que mostrar o que vai significar isso no avanço do ensino-aprendizagem, se você fizer esse projeto, quais são os benefícios, né, para a sociedade, para o conhecimento, para esses alunos em termos de informação. Você tem que provar isso para eles, não tem como. É assim que eles vão aceitar, porque senão também não aceita e morre na praia e você não faz nada. Então, a gente tem que agregar mesmo a biblioteca como valor educacional. A ideia de uma educação para a cidadania ancorada na biblioteca escolar, né? Quer dizer, pode também pensar no consumo e de produção de responsáveis. Então, eu vejo que se encaixa bem mesmo a biblioteca escolar nessa cidadania aí ancorada. Aqui na UDS 17, a gente está falando de fortalecer, né, a parceria global. Então, quando a gente fala em parceria, a gente fala dessa noção de redes, né, da gente poder ter essas trocas, né, as experiências, os modelos e as tecnologias, o que pode servir para nós, e o que não adianta, o que a gente pode aproveitar. Aumentar o 14, né, 17.14, aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável, né? Claro, e também o 17.15, respeitar o espaço político, a liderança de cada país para estabelecer e implementar políticas para a erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável.
Nós estamos passando por um momento muito difíceis, né? O mundo todo, mas e claro que nós estamos enxergando mais a nossa realidade, né? Enfim, e acho que a gente precisa estar pensando, e hoje uma epidemiologista falando, né, que nós temos que se mexer de alguma maneira, porque se a gente não se mexer, não sei como é que vai ser, a gente não vai sair do lugar e a gente vai chegar num, num patamar que não sei se, claro que vai ter saída, mas não sei que saída que é essa, né? Então, acho que a gente pensar a biblioteca escolar como educação como um todo, né? Criação de bom desenvolvimento de políticas públicas de caráter social e cultural. Eu acho que dentro da biblioteca escolar mesmo que a gente pode estar pensando em criação de políticas, né? Culturais e sociais, educacionais. Eu falo isso porque dentro da própria biblioteca a gente tem que pensar em políticas, políticas de desenvolvimento de coleção, políticas disso, políticas daquilo, de atendimento disso, daquilo, enfim. A gente tem que criar políticas ali dentro. Então, é bom que a gente comece a trabalhar também com esses jovens essa importância, né, da criação da, da política. E eu falo aqui concluir para não concluir, porque nada é concluído, vamos dizer assim, né? É um trabalho que a gente vai, de alguma maneira, caminhando, né? Eu vejo que a ODS 4 permite perceber como é importante reforçar os elos da biblioteca escolar com o meio ambiente, né? Com os meios social e cultural da comunidade, envolvendo áreas como economia, política e saúde, né? A cooperação entre as redes de bibliotecas escolares internacionais, particularmente nos países do Mercosul, na América do Sul, em países europeus de cultura e idiomas latinos, né, que permite o intercâmbio de informações e experiências, eu acho super importante. Nós temos redes de bibliotecas muito... acho que a gente pode pensar em Colômbia, Chile, Argentina, a gente tem bastante adiantamento, vamos dizer assim. A gente trabalhou as políticas públicas, né, nacionais de promoção do livro e leitura de bibliotecas sul-americanas. A gente tem aquele artigo que eu fiz que a gente trabalhou junto com o Everton, e foi levantar quais são as políticas públicas, né, que estão na América, vamos dizer assim, americanas, né, nas sul-americanas. Então, a gente tem da Argentina, do Chile, da Colômbia, Uruguai, Paraguai, Equador, Chile. Claro que algumas foram criadas quase mesmo que conjunto, mesmo ano, perto, outras há mais tempo, mas é importante a gente estudar isso e ver o que se pode fortalecer em conjunto com a Agenda 2030 para justamente a gente está fazendo um casamento afiável aí, né? Eu vejo que a biblioteca escolar tem um papel decisivo na organização e difusão do acervo de obras que versam sobre todas as áreas de conhecimento, incluindo questões aparentemente distantes da saúde pública, educação para a saúde, alimentação saudável, e assim sucessivamente. Acho que a biblioteca escolar encaixa, já que a gente estuda, está dentro dos currículos, né? O acervo é direcionado aos currículos escolares, o currículo escolar tem história, geografia, ciências, português, matemática, enfim, toda a história da vida, enfim, várias questões que é importante que a gente tem que estudar. Bom, gente, é isso que eu tinha que falar um pouco para vocês. É duro, né? Não ter essa intercalação. Parar a apresentação, deixa eu sair daqui. E aí, sei lá, vocês quiserem ir perguntar alguma coisa, o que eu posso, vamos dizer assim, enfatizar mais alguma coisa, né? O que vocês quiserem, estamos aí para isso. Muito bom. Eu estava aqui vendo, né, fazendo alguns apontamentos, e aí eu vi a respeito, falando sobre a biblioteca sem barreiras, né?
E aí, pensando nesse período agora, que as bibliotecas têm que ressignificar as suas atividades, suas ações, e modificar, né, a forma como oferece, como desenvolve isso. Vou tirar aqui o microfone para ver se fica melhor de ouvir, tá bom? Mas estamos ouvindo bem, Cleide. Oi? Estava ouvindo bem. Ah, estava? Estava. Eu vi ele tentando ouvir, aí eu achei que estava ruim. Eu botei por conta do barulho aqui. Então, a Débora tinha perguntado alguma coisa a respeito de se o percentual que você falou era em nível global, era o mais local. Pergunta aí, Débora. Melhor. Era na parte que ele fala da cidadania global, que todos os alunos adquirem conhecimento e habilidade. Aí tu mostrou no slide que 60% da população não frequenta a biblioteca. Aí eu queria saber se esse dado é a nível brasileiro ou a nível global. Não, esse dado é um dado brasileiro, tá? Não é global, não. É um dado brasileiro. Você pode acessar aqueles documentos, Retrato da Leitura no Brasil, tem de 2016, 17, 18, 19, eles têm, e é do Instituto ProLivro, ProLeitura. Você pode entrar lá, que está lá disponível, você vai ter vários dados de pesquisa. Não, mas aquilo ali que eu citei não é global, é do Brasil, que foi feita uma pesquisa do Retrato de Leitura no Brasil. Eu estou tentando ver se eu consigo colocar aqui meu microfone para ver se eu consigo escutar melhor. Professor, o senhor pode só repetir o documento, que eu só peguei a parte do Instituto ProLivro. Espera aí. Você pode repetir, por favor? Que eu só peguei a parte que fala do Instituto ProLivro, mas o documento em si eu não peguei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou entrar outra vez, porque eu acho que deve ter algum problema meu aqui, porque eu estava escutando super bem e de repente parou. Eu vou sair e vou voltar, tá? Para a gente ver se de repente melhora, talvez seja aqui mesmo no meu computador, tá bom? Espera aí. Eu quero ele na minha banca de TCC, Cleide. Eita. Ó, Débora, eu coloquei aí o link da plataforma do ProLivro, do Instituto ProLivro. De repente você pode achar todas as edições do Retrato da Leitura. Tá certo, Retrato da Leitura, né? Só habilitar o microfone. Ó, agora, ó, joia, viu? Não é problema aqui. Ai, que aflição! Ontem eu estava fazendo uma aula, né, com o Meet, e aí eu fui gravar, né, porque eu estava com um convidado também. E aí estava gravando, quando termina, que eu parei a gravação, essa gravação vai para o e-mail, aí disse o nome do aluno, eu disse, mas por quê? Foi eu que criei. Então, são essas coisas mesmo, parece que eu tinha alguma habilidade na internet, e aí ficou para a próxima pessoa que entrou depois de mim. É desse jeito. Mas, o pior é que agora eu perdi todas as perguntas do chat, eu não consigo ver porque eu saí e entrei, então se agora tiver alguma pergunta... Era essa que a Débora falou, né, a respeito ela queria saber disso, não sei se ela quer mais alguma coisa, eu coloquei aqui no chat o link lá da plataforma ProLivro, do Instituto ProLivro. Ah, tá. Tem todas as pesquisas lá, né, eu coloquei para que ela possa dar uma olhada. A gente... Pois é, eu estava falando a respeito disso, dessa coisa da ressignificação das atividades de bibliotecas, sobretudo das bibliotecas escolares, que tiveram que fechar juntamente com as escolas, né, as suas atividades, todas as instituições, enfim, que trabalham, que tem pessoas, que podem ter pessoas, foram fechadas, e a gente passou o primeiro momento, ali aquele primeiro momento de 2020, meio assim, vai voltar a qualquer momento, a gente não tinha ainda a ideia da dimensão do que seria
esse isolamento social, né? A gente passou até um tempo discutindo o que era quarentena, isolamento social, não sei, tinha uns 3 nomes ou 4, não lembro, e era a gente discutindo o que era exatamente isso, né? Então, quando meio que despertamos disso tudo, aí começou algumas bibliotecas a realizarem atividades para além das suas paredes, né? Que foi isso que o senhor falou mais ou menos a respeito de biblioteca escolar sem barreiras, né? Que ela vai além do seu espaço físico, né? Propriamente dito. Porque eu acho que, assim, às vezes, a gente também não tem condições de sustentar uma biblioteca e ter tudo, mas se a gente não tem tudo, mas sabe onde tem, eu acho que é importante também, olha, porque, assim, sabe o que eu vi? Eu vi um trabalho muito bacana numa biblioteca pública na Alemanha, que trabalhava com as escolas. Era uma cidade com 50 mil habitantes, e essa biblioteca, ela atendia essa cidade e atendia algumas colônias pequenas, de 10 mil habitantes, 5 mil, alguma coisa assim. E eles tinham com as escolas, eles tinham uma fusão da biblioteca pública com as escolas. Então, assim, o professor, claro que não é do dia para a noite, o professor, por exemplo, ia dar aula de tal tema. Eles pediam material para a biblioteca pública preparava, eles tinham já caixas apropriadas, tudo direitinho, a biblioteca tinha um carro que levava e ia buscar, você está entendendo? Tem todo o material, tudo bonitinho. E eles faziam uma conexão fora, né, da biblioteca. Então, eu acho que, assim, essas parcerias também são importantes, porque às vezes a gente não tem, mas o outro tem, então vamos buscar no outro, né? E quando a gente fala fora isso, é um mundo, né? Porque, de repente, uma fonte de informação que ela é digital, ela pode estar ali para todos os jovens dentro da biblioteca, né? Eu não sei, a gente começou, não sei se a gente lembra, né? Os garotos aí, as garotas não vão lembrar, mas a internet no começo a gente pagava R$ 5 para ficar meia hora, 15 minutos, você entendeu? Não é? E quando era discado, que era um absurdo. Eu peguei essa época. Você pegou? Era discada. Nossa, era discada. Eu ia para o cyber com R$1 para fazer a pesquisa e 50 centavos imprimir o trabalho. Então, você está vendo? E hoje não, né? E hoje a gente acessa site do mundo inteiro, tem muitas coisas bem bacanas. Você vê, essa semana eu descobri, tem a irmã de um amigo meu, que ela tem um site, um blog, alguma coisa assim, que é Histórias da Vovó, que são histórias que contam para crianças. Isso, de uma maneira ou de outra, é uma fonte de informação vamos dizer assim, para jovens, crianças, né, que estão começando, quer dizer, de 5, 6, 7 anos. Então, a gente tem um mundo lá fora, né, que não está dentro da biblioteca, está lá fora que a gente pode levar, né? Exatamente. Outra coisa que você falou também foi essa necessidade, né, das pessoas de competência mesmo, de uso, por conta, por exemplo, de uma necessidade, como agora da vacinação, ou mesmo do auxílio emergencial. Eu me lembro que a bibliotecária Kátia Lindemann, ela disse que saiu na comunidade dela, em algumas casas, ajudando as pessoas a se cadastrarem no auxílio emergencial, porque quantas pessoas não deixaram de receber porque não tinham a devida competência, né? E aí eu sei que nesse momento a biblioteca estava fechada, mas de repente, talvez um programa, alguma ação vinda da biblioteca para auxiliar nesse sentido tivesse sido interessante. Mas, como eu disse no início, todos nós nos pegamos de surpresa, a gente ficou meio estarrecido mesmo. Porque também a gente acabou fechado. Em 2008, com a queda da bolsa lá, da questão econômica nos Estados Unidos, a biblioteca foi um grande fator. Gente que perdeu emprego, perdeu um monte de coisa, e as bibliotecas faziam assim, um curso como elaborar um currículo, porque gente que trabalhava há 20 anos nunca tinha feito um currículo, não sabia nem como. E, sabe, buscar trabalho, como é que você vai se comportar numa entrevista, gente que já não fazia, e as bibliotecas começaram a dar esses cursos gratuitamente, quer dizer, e isso é um papel, né, social, educacional que a biblioteca tem que fazer.
Claro que agora, infelizmente, acho que nem tudo foi possível, porque também nós estávamos fechados também as bibliotecas, né? Mas eu acho que ela vem aí, quando tiver aberta, ela vai fazer uma participação bem maior, né? Em termos dessas questões que eu acho que vai ter várias preocupações depois pós-pandemia, vamos dizer assim. Nossa, Exato. Outra coisa também que me chamou a atenção foi quando você falou, né, que em local nenhum, né, dos 17 ODS e das 169 metas, a gente tem a palavra biblioteca. Apesar da gente ter a palavra informação em muitos lugares. Isso me deixou muito triste, sabe? Isso muito triste. Eu já fiz alguns trabalhos de levantar de políticas públicas que já no Brasil se falava, né? Mas muito pouco nos documentos eles retratam, o Estado de São Paulo, principalmente, tem alguns documentos de 88, dentro da educação, tudo mais, que se fala, tem que ter ou que fala assim, que refeitório, mais não sei o quê, banheiro e biblioteca, você está entendendo? Mas não descreve, né, como seriam essas bibliotecas, a participação do bibliotecário, enfim, de tudo isso, sabe? A gente sempre esquece, né? É mais ou menos parecido com aquele projeto que teve no final da década de 2000, de teleconectividade, em que se colocavam, né, os centros de teleconectividade, usando 1% do custo, uma coisa assim, das contas de telefone, né, que as pessoas tinham, e eles botavam tudo isso, mas esqueciam das bibliotecas, né, apesar de ter, eles chamavam de ilhas digitais, alguma coisa assim. Mas aí as bibliotecas fazem do mesmo jeito que fizeram agora, né? Tem o documento da IFLA, que saiu, acho que logo depois também dos ODS, saiu também em outubro de 2015, porque nos Objetivos do Milênio também não tinha, né? E aí a IFLA vem e traz refaz, né, um documento que tinha antes e traz toda uma possibilidade de se trabalhar os objetivos, os ODS, a partir da biblioteca. E eu acho isso fantástico, e aí eu queria contar a experiência de uma orientanda minha de mestrado, e ela é assistente social, está fazendo mestrado em biblioteconomia e está trabalhando o ODS de igualdade de gênero, né? Porque o trabalho dela é especificamente com o centro de acolhimento, de apoio às mulheres vítimas de violência. E aí, o quanto que a biblioteca pode fazer parte dessa rede, né? Como que ela pode auxiliar junto, dotando de informações, precisa de onde buscar, porque a mulher já vem muito machucada, muito machucada psicologicamente, fisicamente, de todas as formas, e ela precisa de um acolhimento, precisa saber onde buscar determinadas informações. E ela está trabalhando isso na biblioteca pública da cidade em que ela mora, que é Assaré, que é uma cidade aqui, né, do interior, de um porte menor que Juazeiro, com foco no ODS 5, né, que é a igualdade de gênero. Está bem legal trabalhando. Que bacana. Nossa. Eu acho que falta isso também, né? A gente tem o país é muito grande, de repente a gente acaba não conhecendo o que um faz, o que tu faz, às vezes até um está fazendo uma coisa, o outro também está fazendo quase a mesma coisa, enfim. É uma pena, né? A gente não saber tudo, porque... Deixa eu gritar aqui. Porque... Eu já tenho perguntado vocês, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não se acanhe. Não fiquem envergonhados. Eu achei um prazer imenso a fala do senhor. Obrigado, Débora. Como viajou a Alemanha, América do Sul. Meu Deus, um dia chegarei a viajar isso tudo. E eu conversando aqui com minha tia, com minhas primas, que eu estou aqui na casa da minha tia hoje, eu furei minha quarentena, perto na casa da família, e como elas ainda não tinham viajado, conhecido uma biblioteca, uma coisa que eu estudo tanto na faculdade e tal, elas ainda não tinham ido.
E o papel da biblioteca na ODS, meu Deus do céu. Cleide que me ature agora, que minha cabeça tá fervilhando de ideia. O que eu amei foi tudo. Me apaixonei pelo Senhor, é isso, eu quero declarar Ah, agora. obrigado. Nossa, muito obrigado. Olha, eu fico muito contente porque o que a gente tenta fazer é isso, né? É levar para os jovens ver. E acho que assim, dentro da biblioteconomia é um caminho muito grande, é muito extenso, são várias coisas, quer dizer, do que se gostarem, do que se apaixonarem, tá bom demais. Eu fico contente que você gostou. Olha, a grande retribuição da gente é justamente essa, né? É você levar alguma fala e as pessoas se encantarem talvez com aquela fala e depois disseminar isso, como você falou. E é claro, e eu vejo assim, se eu tive possibilidade, outros também, todo mundo pode ter uma possibilidade de visitar outras bibliotecas e tudo mais, quer dizer, eu sou fissurado em biblioteca, então quando eu posso viajar, eu vejo mesmo biblioteca porque eu gosto e acho que a experiência de você levar para os alunos, e isso não tem preço, entendeu? Mas obrigado, viu, Débora? Obrigado. Toda vida que a gente viaja assim, vai para Fortaleza. Ele travou. Hã? Não consegui te ouvir, Débora. Poxa, cortou a ligação? Cortou. Foi. Não, é que o pessoal não gosta de viajar comigo, que eu quero só saber de biblioteca, enquanto eles só querem saber de praia. Não, tem que aproveitar as coisas e ver biblioteca. Eu queria só aproveitar esse momentozinho assim que tá todo mundo. É o nosso momento marketing do PET, né? E a gente é bolsista, temos um clube de leitura. E semana que vem a gente vai ter o nosso encontro, usando principalmente estudante de ensino médio. Então tá aí o link, compartilha. Opa. Ela travou que legal. Oi, Clubinhos, nosso querido Pet Biblioclube está voltando, legal. Aí a gente está trabalhando principalmente com literatura brasileira, que eu fiquei indignado com o Twitter de Lucas Neto, sei lá, Felipe Neto, que ele disse que não era obrigatório as crianças lerem literatura brasileira, que era um desperdício. Nossa. Aí eu fiquei pé da vida, que a gente vai mostrar no clube como é maravilhoso ler literatura brasileira. O Paulo Roberto falou uma questão aqui, falou sobre as políticas de bibliotecas escolares na campanha governamental que orienta o retorno para as aulas na rede pública. Pensar numa política de biblioteca escolar no período da pandemia da Covid-19 teve um grande desafio, e é verdade. Olha, esse questionamento agora, atualmente no estado de São Paulo, de os alunos voltarem para a escola, porque ele deixou a escola aberta, né? Claro que não é uma obrigatoriedade dos pais levarem os alunos, mas só pode frequentar 30%, etc e tal. E na pandemia, agora que nós estamos entrando em lockdown, vamos dizer assim, as escolas vão continuar recebendo. E acho que, assim, no meu ponto de vista, ainda é um pouco de loucura deixar aberto. Eu preferia que ficasse fechado mais um tempo ainda, porque eu vejo assim na minha família, às vezes, um neto da minha irmã que fica com ela, que volta da escola, que pega, que deixa, porque a minha sobrinha vai não sei aonde, e isso pode acarretar um prejuízo maior, né? Então, eu vejo que é difícil. Mas o que eu acho interessante é a gente pensar, quando terminar tudo isso, que acho que um dia vai terminar, como que as bibliotecas podem trabalhar essa questão, porque eu acho que é importante, vai ter muita gente assim, muita gente muito mal, com várias situações, e eu acho que daí a biblioteca ela pode também trazer um conforto cultural, social, que pode ajudar pós-pandemia. A gente tem que estudar assim, como é que vai ser esse papel das bibliotecas no futuro pós-pandemia. Acho que isso é importante. Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, acho que não. Só... Realmente eu gosto muito aqui, esse período agora está muito complicado. Eu acredito que todos os que estão aqui que são alunos, quase todos,
estão fazendo alguma disciplina comigo, estão vendo como é que é difícil a gente ter aula assim. Nossa. Nem se preocupe, alguma coisa vai ter sim, né? Não dá para ser, a gente dá aula presencial, fazendo ali, olhando olho no olho, dando exemplo, fazendo tudo que pode. E ainda tem, né? A gente tem. Imagine numa aula remota em que a gente está aqui, bora para outra conexão cai. Teve uma reunião dos bolsistas que eu fui fazer, que eu só comecei e não consegui mais de jeito nenhum, a internet não dava certo. E teve uma aula também nossa, acho que de CDD, que eu entrei super atrasada porque não conseguia. Então, 3 semestres em um ano só, também bem complicado. Mas tem um outro lado, né? Que eu acho que é no momento de crise, é no momento mesmo de desconforto, de crise mesmo, que a gente consegue as ideias mais incríveis, né? Que a gente se coloca para pensar. Eu acho que a gente está se esforçando, está tentando fazer o melhor, né? Que pode, e está saindo ideias muito bacanas. Né? Tem muita ideia bacana. Eu estou também como aluna de graduação, que ela vai pesquisar dentro das escolas particulares, né, só da rede privada, quais foram as ações que foram desenvolvidas pela biblioteca, se foi parado totalmente, a gente vai ter uma ideia dentro de uma conurbação que a gente tem aqui, que a gente chama de Triângulo Crajubá, que são 3 cidades bem próximas, né, elas são que chama de Crato Juazeiro e Barbalha, que chama Crajubá. E ela vai verificar isso, né, junto a essas escolas, para ver como é que foi. Porque a pública a gente já sabe como é que foi, né? Uhum. Vamos ver como é que foi, porque a privada não quer até voltar, né? Tem algumas que voltaram, inclusive. Então é isso. O pessoal que está dizendo que a palestra foi incrível, foi boa. Muito obrigado, gente. Que isso? A gente teve uma oportunidade aqui de aprender um pouco mais, né? Eu quero, em nome do grupo, em nome da professora Fabiana, que caiu a conexão dela, realmente, onde ela está chovendo bastante e está ruim. Agradecer pela disponibilidade, agradecer pela simpatia, pelo conhecimento compartilhado. E dizer que uma vez me deu confiança, eu aperreo sempre. Né? É o meu defeito. Eu vou aperrear outras vezes. Não tem problema não, Cleide. Olha, quando precisar, estou à disposição, tá? Eu acho que a gente está aqui para isso, né? E o que eu puder ajudar, você pode contatar os alunos que precisarem, etc e tal. Não tem problema nenhum. Eu vou deixar aqui meu e-mail, né? Você tem também, mas eu vou deixar meu e-mail. Todo mundo, quem que precisar, tá? Tá bom. Aí quem precisar e quiser falar alguma coisa, tudo mais, entendeu? Fico às ordens, tá bom, querida? Tá bom, vou só parar aqui a gravação para a gente se despedir melhor. Tá bom.